Boa noite a todos. Que a paz da espiritualidade maior possa nos envolver neste momento. A doutrina espírita possui o seu imaginário. O imaginário, na cultura acadêmica, ele é pensado como sendo o conjunto de imagens e relações de imagens que compõem o capital pensado da humanidade. E esse imaginário, ele se manifesta de maneiras múltiplas, sendo que a principal talvez seja essa questão da imagética mesmo, né? Sempre que a gente observa determinadas imagens, às vezes basta esta imagem para evocar em nós lembranças e todo um conjunto de ideias. Assim, por exemplo, cada um de nós, em qualquer lugar do mundo em que esteja, se observar uma casa ou uma construção qualquer que tenha um crucifixo no seu próximo ao telhado, destacando-se, vai identificar ali o quê? A religião, especificamente a religião cristã. E todas as ideias têm o seu imaginário. Se a gente observa a imagem de um instrumento musical, sabemos imediatamente a que tipo de imagem e relação de imagens esse instrumento musical nos remete, nos dá a ideia. O cinema apropria-se do imaginário como poucas expressões artísticas. Talvez por isso ele seja chamado de sétima arte, porque no cinema nós temos o conjunto, de várias expressões da arte. Temos a fotografia, a literatura no roteiro, a fotografia nas imagens. O cinema é o quê? Imagens que se mexem, fotogramas, fotos que se mexem de uma maneira tão rápida que dá a nós a ilusão de que realmente está acontecendo todo aquele tipo de ação ali na tela. A doutrina espírita também, logicamente, possui o seu conjunto de imagens. Se observarmos alguém com a mão assim, num gesto de que está escrevendo, imediatamente nós vamos associar isto a quê? A psicografia, Alguém está psicografando. E a doutrina espírita, particularmente, ela é, talvez não, com certeza ela é, a primeira e única expressão de religiosidade que tem oficializado este momento da psicografia. E esta imagem de psicografia nos remete não somente à doutrina espírita, mas a uma pessoa em específico que celebrizou esta imagem, que é o nosso Chico Xavier. Não é isso? E se a gente mergulhar um pouco mais, vamos descobrir uma série de outras imagens próprias da doutrina espírita. E vamos estabelecer uma ligação com universos de ideias. Porque hoje em dia, a ciência e a ficção científica, mais especificamente ainda, trabalha com a ideia de múltiplos universos, chamado multiverso, Inclusive, o último ganhador do Oscar, um filme, Tudo em Todo Lugar e ao Mesmo Tempo, que é um filme muito
como a gente poderia dizer, hein? Muito fora daquilo que a gente está acostumado, trabalha o tempo inteiro com essa ideia de multiverso, porque é uma personagem que transita por diversos universos, onde ela se encontra nas mais diversas condições existenciais, que nos faz lembrar a ideia da reencarnação. Porque se nós pudéssemos contemplar a nós mesmos em diversos momentos reencarnatórios, nós nos encontraríamos exercendo os mais diversificados papéis. Os mais diversificados papéis em diversas reencarnações. Quando Hermínio Miranda, que é um grande pesquisador espírita e estudioso, publicou as suas primeiras obras sobre reencarnação e regressão de memória, ele foi procurado por diversas pessoas que queriam regredir, fazer regressão de memória. E ele dizia para essas pessoas, na maioria das vezes, que era melhor ela se tratar no aqui e no agora. Porque as nossas reencarnações, elas estão presentes naquilo que nós apresentamos agora. E, por conta da nossa existência atual, a psicanálise e os psicoterapeutas, de uma maneira geral, eles dão conta, e muito bem. Porque nós tendemos a querer encontrar tudo ou todas as explicações em outras existências corporais. E nem sempre é assim. Se atualmente eu tenho um problema de saúde por conta de um mau hábito, vamos colocar um aleatório, né? Fumar, por exemplo. Eu desenvolvo um problema pulmonar. É equivocado eu buscar a causa do meu problema de pulmão numa outra reencarnação. Por quê? Porque é dessa mesma, onde eu fumei desbragadamente. E assim em qualquer campo, né? Qualquer campo da existência em que nós percebermos um problema. Devemos verificar primeiro se nós não estamos na condição atual, por conta de um problema desta encarnação mesma, e não de outra. Mas se você pesquisa com a lupa e vê que realmente não é nada dessa vida, aí nós podemos pensar em outra existência. Como o caso de um companheiro nosso que hoje já está no plano espiritual, desencarnou muito jovem por conta de um câncer de pulmão, sem jamais ter fumado e caminhando vários quilômetros todos os dias. E uma alimentação saudável, uma vida saudável. Foi pego por um câncer de pulmão. Nada nesta encarnação justificaria aquilo, mas na reencarnação nós poderíamos encontrar aí sim a explicação para aquele problema pulmonar. E assim em todos os departamentos da vida. Então, uma ideia de multiverso, ela se assemelha de maneira muito interessante à ideia reencarnatória. E a questão do multiverso nos remete ainda a uma outra ideia da ciência, que nós vamos falar muito superficialmente porque não é a nossa área, e que quando se começa a falar desses temas, somente aqueles que foram altamente treinados têm condições de participar de uma conversa mais profunda.
que é a questão dos chamados buracos de minhoca, né? Ou aquelas passagens, aqueles atalhos no espaço, que para a gente entender de uma maneira muito simples, bem simplória mesmo, né? É aquilo que acontece em filmes de super-heróis, quando alguém dotado de um poder abre um portal que ele atravessa e sai lá do outro lado do mundo, ou de outra região. Acho que todos nós já podemos ver isso em filmes de Hollywood, né? Com muita tranquilidade. Aquilo é possível? A ciência especula que sim. E quem nos falou a respeito foi Einstein e um outro cientista chamado Nathan Rosen, que eles criaram a chamada ponte Einstein-Rosen. Criaram no sentido teórico, né? Para especular o quê? Que existe essa possibilidade de atalho no tempo e no espaço. Mas tudo isso é muito complexo. Nós podemos pensar em um buraco de minhoca, que é o nome popular para essa ponte, quando nós enxergamos o processo da desencarnação. Por quê? Porque nós saímos do universo físico e vamos para o universo do espírito, o universo espiritual. Mostrando-nos o quê? Essa correlação de ideias. Que a cada dia que se passa, mais e mais, a ciência vai aproximando-se da realidade do espírito. Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, ele nos diz exatamente isso, que vai chegar o momento em que a ciência vai, ela mesma, com seus instrumentos, com a sua pesquisa, chegar à realidade espiritual. A ciência vai fazer isso para nós. E quando a ciência disser, olha, o espírito existe, aí nós teremos, nós enquanto humanidade, não nós aqui espíritas, né? Porque a hora que a ciência falar, o espírito existe, aí a gente vai dar uma risadinha de lado, né? Falar, agora que eles chegaram, né? A gente já sabe disso há muito tempo, né? Por quê? Porque a mediunidade está aí a nos demonstrar evidências e mais evidências da realidade espiritual. E se existe esta realidade espiritual, o que nós podemos deduzir dessa realidade? Que nós devemos adequar a nossa existência a esta realidade espiritual. Por quê? Porque é lógico, porque é consequente. Nenhum de nós aqui se imagina, se vê na condição mental e emocional de uma criança. Para nós é totalmente lógico, né? Se a gente tiver apenas a perspectiva da criança. Se adotássemos hoje, seria um problema o quê? Patológico, algum problema de saúde grave, né? Por quê? Porque a criança, ela está ainda em formação, em desenvolvimento, para chegar a uma fase adulta, de maturidade biológica, emocional, mental e etc., social. Não é isso que acontece? Da mesma forma, somos, do ponto de vista do espírito, ainda crianças em desenvolvimento. Mas há crianças e crianças. Porque há crianças que amadurecem mais rápido, né? Há um tempo eu vi uma reportagem de uma criança prodígio. A gente gosta de ler sobre isso, né? Crianças altamente inteligentes. Para a gente pensar, meu Deus, né? Como que eu tenho ainda que
remar para ficar inteligente, né? Você vê lá o menino com poucos anos de idade, já fala vários idiomas, domina essa língua, domina aquela habilidade. Dia desse eu vi uma criança que tocava todos os instrumentos, né, existentes, menos de 10 anos de idade. Aí a gente fica na inveja, né? Ou não, né? Ele, no caso dele não, né? Ele também... Mas a gente aqui fica, né? A gente que não sabe nem arranhar o violão fica, né? Então, mostrando o quê? Uma maturidade excepcional para a idade, né? E quando eu li uma reportagem sobre isso, um menino que com 9 anos de idade já estava sob a supervisão lá dos adultos da profissão, ele já ia fazer uma cirurgia, né? Aí alguém comentou lá no rodapé: nossa, com essa idade eu estava comendo terra no jardim. Né? Ou seja, nos mostrando o quê? A diferença que existe de maturidade de uma criança para outra. E isso está cada vez mais se destacando nos dias atuais, né? Então, e por aí vai, né? Se a gente vê assim, a gente fica realmente impressionado. Mostrando o quê? Que realmente nós estamos passando aí por um processo espiritual diferente. Por quê? A espiritualidade tem informado que espíritos de uma evolução grande, né, estão reencarnando em profusão, ao passo que também há espíritos em condições muito difíceis, evolutivamente falando, reencarnando. E na outra ponta do espectro a gente vê os casos terríveis de crianças cometendo atrocidades terríveis. Tudo isso nos sinaliza o quê? A possibilidade da espiritualidade, de que tudo que nós estudamos em termos de doutrina espírita seja um fato. Seja um fato. Ou seja, há um multiverso de natureza espiritual. Há uma realidade espiritual que está cada dia mais pulsante. E dentro daquele contexto que nos referimos, da imagem, você se lembra imediatamente, né? Chico Xavier, o cinema. Na década de 60, estreava nos Estados Unidos uma série televisiva que depois ia migrar para o cinema e, para encurtar, está aí até hoje, sempre o pessoal reproduzindo aquela ideia básica da série com a alta tecnologia que hoje a computação gráfica ou a computação do cinema nos permite, nos fazendo realmente acreditar de que aquilo ali é uma realidade. Estamos nos referindo a uma série específica do universo geek. O que é o universo geek? É o universo daqueles indivíduos, né, que têm assim, uma inteligência bem apurada, mas possuem uma certa dificuldade da interação social. Mais popularmente ainda conhecidos como nerds. Quem são os nerds? Aquele indivíduo altamente inteligente, mas que mal dá conta de conversar com outra pessoa porque tem dificuldade por conta disso, né? Essa série qual é? É uma série chamada, em português, a tradução ficou Jornada nas Estrelas, Star Trek, que é uma série que mostra uma humanidade de 5 séculos para frente. A gente pode imaginar como é que será daqui 2400, mais ou menos, o pessoal dessa série imaginou. E o que qual é a motivação dessa série? A humanidade já dominou o planeta, já não existe mais essa disputa pelo dinheiro, status financeiro, né? Eu tenho um carrão, você não tem carro.
eu sou melhor que você. Nesse futuro não existe mais essa bobagem, né? E a humanidade já foi para o espaço, no bom sentido, tá? Embora o Putin esteja querendo mandar no mau sentido. Mas ela já foi para o espaço e conhece, cataloga os planetas mundo afora. Agora, por que nós estamos mencionando esta série? Vamos nos recordar do conceito de imaginário que falamos no começo. Esta série, que começou nos anos 60, 64 por aí, 65, de 64 a 66, nesse gap de tempo. Esta série mostra, num dos seus primeiros episódios, a nave interestelar, a Enterprise, indo até um lugar ou um sistema planetário chamado Capella, para contactar com uma civilização de capelinos. Algum espírita já ouviu falar de Capella aí? Né? Grande surpresa, né? Os exilados de Capella. E o que são os exilados de Capella? O que é Capella? Capella é uma estrela, como o nosso Sol, que está a 42 anos-luz da Terra. É uma estrela. E nessa estrela, ou ao redor dessa estrela, há uma comunidade de planetas semelhantes à Terra, onde ali havia uma civilização ansiosa, nervosa, briguenta, que estava passando por um momento de grande surto evolutivo, mas ao mesmo tempo de muita violência, guerras, brigas, né? Você lembra algum lugar isso? Lembra, né? Lembra um certo planeta azul? Lembra. Por quê? Porque a turma briguenta de lá ganhou cartão vermelho e veio para onde? Aqui, né? E aqui produziram literatura, escreveram um negócio chamado Bíblia, porque é apenas um tronco dessa turma que foi expulsa de lá. E aí, na Bíblia, eles falam, na literatura, do paraíso perdido. Porque quando eles vieram para a Terra, a gente estava amarrando pedra com cipó, aqui na Terra, né? Correndo atrás de animais, se não desse para matar, mordia o animal ali mesmo, né? O animal mordia de volta, era essa tragédia, né? E eles vieram para cá e fizeram, como se diz na informática, um upgrade na humanidade, né? Trouxeram a inteligência deles de lá para dar uma melhorada aqui. É o paraíso perdido do Éden, da Bíblia. Por quê? Imaginemos nós, né? Celular, internet, aviões, eletricidade, tudo isso. Você cair em um mundo onde está todo mundo ali correndo atrás do tatu, né? Para tentar comer o tatu, se não der, você come o mato que achar mesmo. Bebe água quando achar, porque tem barro na maioria das vezes, né? Bebe ali uns coliformes fecais de toda a fauna ambiente e vive aquela vida maravilhosa de 20 anos de idade e morre. Porque no começo da civilização terrestre era assim, né? A expectativa de vida era uma tragédia, né? O INSS ia fazer a festa, não ia precisar pagar aposentadoria para ninguém, porque com 20 anos todo mundo já estava morto, né? Era isso que acontecia. Então, Star Trek foram e tiveram contato com a civilização de Capella. Mas aí a ciência vem, os cientistas vêm e falam, olha, nós apontamos as nossas lunetas, tudo para a estrela de Capella. E não tem nenhum planeta lá. Então vocês estão acreditando em fantasias. E aí alguns espíritas que
né, gosta de brigar com outros espíritas, né, de preferência. Ó, tá vendo, o Chico Xavier errou, o Emmanuel errou, a gente nem sabe se Emmanuel existe mesmo, era tudo coisa da cabeça do Chico, isso não existe. Aí alguém chega no Chico Xavier e fala assim: Chico, olha, a ciência olhou lá e não tem planeta, e aí? Aí o Chico Xavier fala assim: não, meu irmão, é porque a matéria existe em estados ainda desconhecidos da ciência. E aí fica uma interrogação desse tamanho. E há poucos meses, 2 ou 3, não sei, algo assim, mas é fácil de achar na internet, né? Que não existe nos mundos, né, lá de... É fácil de achar o dia exato. Um grupo de cientistas falou o seguinte, falou: olha, eles lançaram uma teoria especulativa que, segundo eles e outros que olharam o trabalho, falaram: nossa, realmente, tem tudo a ver, faz o maior sentido e vai que é por aí. Eles disseram o quê, esses cientistas? Que as estrelas que nós olhamos e que não tem planetas ao redor, na verdade elas podem estar coalhadas de planetas ao redor delas. Só que planetas formados de matéria escura, que é uma proposição teórica da física que surge a partir de 1930. Lembra o que o Chico falou? A matéria existe em estado que a ciência ainda não conhece. E esses cientistas falaram exatamente isso. Deve haver, provavelmente há, vamos encontrar a questão de tempo, planetas formados de matéria escura, ao redor de estrelas onde hoje nós não conseguimos ver planetas. Então, o Emmanuel e o Chico estão de volta ao jogo. Estão de volta ao jogo. 1930, quando começou a se especular isso, a ciência vivia intrigada. O que é essa matéria escura? Quando nós olhamos para o céu à noite e vemos as estrelas, nós as vemos e vemos tudo o que existe por conta do quê? Desse negócio chamado luz. Mas a matéria escura, ela tem uma característica específica, que ela não emite nenhum tipo de luz ou radiação. Então, ela compõe, essa matéria escura, 90% da matéria do universo. 90%, ou mais, segundo alguns. Como que a ciência detecta, ou como que os cientistas detectaram a matéria escura? Ou a ideia, a partir do efeito gravitacional. Gravidade. O que é a gravidade? Atração. E se a gente for observar muitas e muitas coisas, nós descobrimos sem necessariamente termos de ver antes. Plutão, o último planeta do Sistema Solar, né? Se bem que até semana passada eu não sabia se ele era planeta ou projeto de planeta, né? Porque toda semana eles mudam de ideia, né? Parece que o chefe da ciência, ele entra lá, não, Plutão é planeta. Aí ele fica uma semana, sai, entra outro, não é planeta, e fica, né? Mas é um corpo considerável. Se não for planeta, é algo tipo a nossa Lua. Como que ele foi descoberto? Porque percebia-se uma oscilação gravitacional. Como que os planetas fora do Sistema Solar foram descobertos? Por lentes gravitacionais. E o que é isso? Imagine uma grande lâmpada. Vamos imaginar uma lâmpada redonda, né? Existe por aí. Uma lâmpada redonda bem grande. E de repente passa um mosquitinho quase invisível na frente dessa lâmpada. Você olha e vê o quê? Uma sombrinha passou. Reduzindo na mais pura simplificação,
É exatamente assim que a ciência descobriu os planetas fora do sistema solar. Observando uma estrela gigantesca, de repente passava um mosquitinho. Deduziu-se que aquele mosquitinho poderia ser o quê? Planetas. E, com o aprimoramento da pesquisa, se chegou a constatar que era o quê? Planetas. Então existem N, no sentido de incontáveis, planetas disseminados por todo o universo. E lá, no Jornada nas Estrelas, no imaginário do Jornada das Estrelas, no Star Trek, eles viajam e mapeiam todo o universo. E há um sistema solar que se chama, no universo do Star Trek, que foi produzido a partir da década de 60, há um sistema planetário chamado Ramatiz. Alguém já ouviu falar do Ramatiz? Quem é? Não fomos apresentados, né? Mas é um espírito. Ou não. Porque tem gente que fala que não é, porque é a cabeça do médium, né? Que engendrou tudo aquilo. Há um sistema planetário chamado Ramatiz. Vejam então a conexão extraordinária e interessante que há entre o universo do Star Trek e o pensamento da doutrina espírita. Um outro grande ícone da cultura pop, surgido a partir mais ou menos de 1930, mais ou menos na mesma época em que Chico Xavier psicografava A Caminho da Luz, o Superman, Super-Homem. Qual que é a história básica do Super-Homem? De onde ele vem? De um planeta chamado Krypton, que orbitava uma anã vermelha, porque o Sol lá do Super-Homem era vermelho, né? E o planeta dele, o que houve com o planeta dele? Explodiu. Foi para o espaço, dessa vez no mau sentido, né? O que aconteceu com ele? Os pais dele, que eram cientistas brilhantes, criaram a navezinha e mandaram o Kal-El, que era esse o nome dele, né? Tirado da Bíblia também, né? Que na Bíblia El significa deuses, ou Deus, né? Mandaram o Kal-El para a Terra. E o Sol amarelo fez aqui ele ter o quê? Superpoderes. Veja que correlação de imaginário há com exilados de capela. Migração interplanetária. Mas no Star Trek, nós temos Capela, o sistema Ramatiz, temos o Super-Homem, temos essa possibilidade o quê? Daquilo que a espiritualidade vem falando para nós desde a codificação da doutrina espírita, revisitando as palavras de Jesus: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. E Santo Agostinho interpreta isso de maneira magistral, mostrando-nos que as muitas moradas não são somente aquelas externas a nós, mas também aquelas internas. As diversas camadas psicológicas que nos compõem, que formam o nosso ser, que interferem na nossa existência quando você, acoplado a um corpo físico, sofre as condições que esse corpo físico te apresenta como espírito. Tem um negocinho de 3 letras, né? Dor. Atire a primeira pedra quem nunca sentiu dor, né? Mas atira para outro lugar, senão acerta e aumenta a dor, né? Dependendo de onde pegar. A dor é o quê? Uma lembrança constante. Olha, é perecível, vai passar, está submetido a leis físico-químicas, biológicas
transitórias. Esse corpo vai passar. Tem algo a mais dentro de você. Você é muito mais do que só este corpo, que nasceu no dia tal, do mês tal, do ano tal, e foi registrado num papel, e que vai também, ser encerrado num outro papel, certidão de óbito, Alguém duvida que vai ter uma? Todos nós teremos. A boa notícia qual é? É que é só o corpo que vai ficar lá. De vez em quando a gente tem a oportunidade de conversar com algum espírito em reunião mediúnica, e ele indignado, Eu quero esganar o fulano, porque ele me matou. Aí a gente fala, não matou não, nós não estamos conversando. Aí ele assusta. Mas é mesmo, eu estou conversando com ele, mas ele matou meu corpo. Mas ele matou o corpo, ele não te matou. Somos imortais. O corpo morre. Não estamos minimizando a gravidade, não significa isso, Até mesmo para consolá-los, a gente diz, olha, não se preocupe, ele também vai ter o que ele merece dentro da evolução, porque o universo ele é integralmente 100% meritocrático. Meritocrático. Tudo que você faz é lançado como crédito ou débito, que vai ser restituído a você. Mas a misericórdia divina é ampla e os créditos rendem mais. Mas a dor só é na medida exata da nossa necessidade. Então a doutrina espírita nos apresenta esta integração na cultura humana, nos mais diversos campos do imaginário, numa simbiose, numa inter-relação que nos remete sempre à mensagem de Jesus, para que nós possamos transcender a nossa condição de crianças espirituais para um processo de maturidade espiritual que vai fazer com que nós possamos gerenciar de uma maneira mais lógica, mais tranquila, o nosso processo evolutivo dentro do infinito. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção.